E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui então mais um bloco de estudos sobre direito tributário, onde nós abordaremos nesse bloco as chamadas fontes do direito tributário, ou seja, em que fontes e que o direito tributário ele é pautado, quais são as fontes que o direito tributário deve se ater para poder regulamentar as suas normas. Né? Uma instituição de tributo, majoração de um tributo, a extinção de determinado tributo, quem é que pode cobrar o tributo, tudo isso tem que estar na legislação e na lei, ou seja, nas fontes, né, do direito tributário, assim como todo o ramo do direito, uma vez que o direito brasileiro ele é um direito positivo, ou seja, um direito escrito, em regra, né? Ele é positivado, ele está nas nossas leis, nas nossas normas constitucionais e nas normas infraconstitucionais. Bem, diante disso, eu quero apresentar para vocês primeiro quais são as fontes. Tá? E nesse bloco nós iremos tratar de algumas delas e as demais nos blocos subsequentes, tá ok? Então olha aqui, vamos lá. Quais são as fontes do direito tributário? Então temos aqui a Constituição Federal, obviamente, né? Então a nossa lei maior, deixa eu voltar aqui, a nossa lei maior, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, bem como as suas emendas. Tá? As emendas também podem ser fontes do direito tributário. Bem, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, tratados internacionais, decretos legislativos, as resoluções do Senado Federal, os convênios do ICMS e, por fim, decretos e normas complementares. Então, estas aqui são as fontes do direito tributário. Reparem que eu negritei, né, deixei negrito aqui a Constituição Federal de 88, emendas constitucionais e as leis complementares. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que serão estas fontes que nós trataremos neste bloco, tá? E aí nos blocos subsequentes nós iremos tratar das fontes restantes. Bem, então vamos continuar aqui. O artigo 96 do CTN, ele traz para a gente, né, essa parte inicial das fontes. Diz assim, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. A eles quem? Aos tributos. Né? Então, nesse primeiro momento, o que você já tem que entender é que, assim, quando se fala em legislação tributária, e não em lei tributária, né, mas em legislação tributária, estamos diante de um aspecto mais amplo, mais abrangente. Né? Ali não menciona a Constituição, por óbvio, porque a Constituição é a nossa carta magna e ela é a fonte de qualquer ramo do direito. Só que além dela, quando se fala em legislação, abrange tudo que for além da lei. A lei, na verdade, é um instrumento normativo específico, estrito, né, que nós falamos, inclusive, vocês aprenderam, inclusive, lá no princípio da legalidade, da estrita legalidade, da reserva legal. A legislação não. Quando fala em lei, é lei ordinária, é lei complementar. Quando fala em legislação, são todos os instrumentos normativos que são passíveis de serem fonte do direito tributário ou de qualquer outro direito. Tá? Então tem um sentido mais amplo. O artigo 96, que eu acabei de demonstrar para vocês, do CTN, ele é mais específico. Ele fala assim, ele, na verdade, ele é objetivo. Ele explica para a gente o que será considerado componente ou elemento da legislação tributária. E aí tá lá, as leis como um todo, então a gente vai ver lei ordinária, lei complementar, lei delegada, a gente vai ver tudo isso. Tá? Os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, mas desde que versem sobre tributos, que é, né, o tributo é o tema, é o tópico central do direito tributário, né, é o objeto do direito tributário, ou qualquer outra norma, né, ou outra relação jurídica que decorra de tributo, portanto, do direito tributário. Então é isso que traz o artigo 96 para a gente. Aí, ó, continuando, vamos ver aqui.
A Constituição ela tem basicamente 3 funções, né, no que tange o direito tributário. Então, o que a Constituição faz para a gente, né? Primeiro, ela define as competências tributárias. Ela estabelece as limitações constitucionais ao poder de tributar e delimita a repartição das receitas tributárias. Então, repare que a Constituição, né, em competência tributária, vocês já devem ter aprendido que é o seguinte: na competência tributária se diz que a Constituição ela outorga o poder de tributar aos entes federativos. Mas não é a Constituição quem cria o tributo. Não é a Constituição que majora a alíquota de um determinado tributo. Ela não tem competência para tal. Ela apenas coloca no seu texto quem é que pode fazer. Quem tem legitimidade para instituir, majorar ou extinguir um determinado tributo, que são os entes federativos, União, Estado, DF, município. Então, nesse primeiro momento, quando fala assim, a Constituição, a primeira função dela é definir as competências tributárias, é no sentido de a Constituição dizer em seu texto quem é que pode, por exemplo, criar o imposto sobre importação, que é a União, artigo 153, primeiro inciso. Quem é que pode criar o ICMS dos estados, já no artigo 155. O IPTU, município, no artigo 156. Não só os impostos ordinários, mas outros tributos, né? Como, por exemplo, quem é que pode criar um empréstimo compulsório? É a União mediante lei complementar, nos termos do artigo 148, também da Constituição. Então, esse é o papel da Constituição. Primeiro, ela define quem tem as competências tributárias. Tá? No segundo momento que eu apresentei para vocês ela também estabelece as limitações ao poder de tributar. Então, lembra disso aqui? Ao mesmo tempo que a Constituição ela dá o poder, ela também freia esses poderes. Ela fala, olha só, União, olha, Estado, Distrito Federal, olha só, município, eu estou te outorgando o poder para criar o imposto tal, ou o tributo tal. Mas veja bem, você precisa olhar para essas normas aqui, que são normas garantidoras dos sujeitos passivos, tá? Dos indivíduos. Que normas são essas? São as limitações. É uma limitação ao poder de tributar, que aparece lá no artigo 150 da Constituição. Essas normas são dois freios. São dois freios ao poder de tributar, que a Constituição nos traz. Que freios são estes? Primeiro, os princípios tributários, então devem ser observados, e a imunidade tributária. Então, quando se fala em limitação ao poder de tributar, essas limitações elas são exteriorizadas por meio dos princípios tributários e por meio da imunidade tributária, tá bom? E por fim, né, a terceira função que a Constituição tem aqui é delimitar a repartição de receitas tributárias. Você sabe lá que você pegar o artigo 157, o 158, o 159 da Constituição, existem aqueles casos em que há uma repartição da receita do tributo de um ente, do ente titular da competência daquele tributo, né, com o outro ente federativo. Por exemplo, o ITR. O ITR é um imposto federal, né, está no artigo 153, de competência da União. Mas a União reparte 50% do ITR com o município onde está localizado o imóvel. E mais, se o município fiscalizar ou arrecadar, né, ele leva 100% do ITR. No que tange o IPVA é um imposto estadual, mas 50% lá do valor do IPVA, da receita oferida pelos estados a título de IPVA, é repartido com o município onde aquele veículo automotor foi licenciado, foi emplacado. Então tudo isso é na Constituição. É a Constituição que vai delimitar a repartição de receitas tributárias também. Tá bem? Então, falando em fontes do direito tributário, e especificamente a Constituição, como é que a Constituição ela trata o direito tributário? Primeiro, definindo competência. Segundo, definindo também, né, estabelecendo as limitações ao poder de tributar. E ainda delimitando as repartições de receitas tributárias. Tá bom? Bem, aí é o seguinte, a Constituição ela pode ser emendada. Todo mundo sabe que a Constituição pode ser emendada. E aí, no entanto, a Constituição ela pode ter o seu texto alterado por meio de emendas constitucionais, salvo no que tange as chamadas cláusulas pétreas, previstas no artigo 60, parágrafo 4º. Então aqui, uma pausa rápida só para a gente lembrar
né, do que se trata as chamadas cláusulas pétreas, que eu já mostro para vocês quais são. É o seguinte, a nossa Constituição, né, quanto à mutabilidade, então a classificação da nossa Constituição quanto à mutabilidade, ela é considerada rígida. A nossa Constituição é uma Constituição rígida. Significa dizer que, para que ela possa ter o seu texto alterado, há necessidade de um procedimento complexo para isso. E, de certa forma, sim. Né? Você precisa lá no próprio artigo 60 da Constituição, tem todo um procedimento para que o texto constitucional seja alterado. A aprovação de 3/5, só na parte da aprovação, fora a proposta, a PEC, fora a proposta de emenda constitucional, só para aprovar 3/5 em 2 turnos nas 2 casas legislativas. Então, assim, é difícil isso acontecer. É um procedimento complexo, na verdade. Tá? Então, assim, por isso ela é chamada de rígida. É uma Constituição rígida. Ponto. Só que, não obstante a possibilidade de alteração do texto constitucional, ainda que seja por esse procedimento rígido, existem alguns temas que não podem sequer serem objetos de uma emenda constitucional, de uma proposta de emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. São as cláusulas petrificadas, aquelas cláusulas que não podem ser modificadas. Na verdade, né, o mais correto, elas não podem ser abolidas, mas elas podem ser modificadas para mais. Tudo bem? E quais são os temas que não podem ser modificados? Ou seja, quais são as cláusulas pétreas? Então, vamos lá. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, tá bom? Ou seja, acabar, extinguir, abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e aqui, ó, no 4º inciso, que está grifado, os direitos e garantias individuais. Isso aqui você precisa saber para o direito constitucional. Mas como estamos tendo aula de direito tributário, o que nos interessa aqui, ó, é o 4º inciso. Isso quer dizer o seguinte, gente, que direitos e garantias individuais, eles não podem ser abolidos por emenda constitucional. Não pode ser objeto de proposta de emenda constitucional, porque são cláusulas pétreas. Beleza, Latifi, já sei, de direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas e, por isso, não podem ser abolidas pela Constituição. Mas o que tem a ver com o direito tributário? Te digo, olha só. Quando a Constituição outorga o poder aos entes federativos para que eles possam tributar a sociedade, né? Ao mesmo tempo, o que a Constituição faz? Ela os limita. Falamos há pouco, né? Com as chamadas limitações ao poder de tributar. Repare o seguinte, as limitações ao poder de tributar, elas são exteriorizadas por meio dos princípios tributários e por meio da imunidade tributária. Repare então que essas limitações não são uma forma de garantia individual, não são normas assecuratórias, são normas que asseguram o direito das pessoas que utilizam a Constituição, né? São garantias. Então, se essas limitações, ou seja, os princípios e a imunidade tributária são garantias constitucionais, elas estão inseridas no 4º inciso do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição e, portanto, não podem ser objeto de PEC. Não podem ser objeto de PEC e não podem ser abolidas por uma proposta de emenda constitucional. Nem os princípios tributários, tampouco as imunidades tributárias, tudo bem? Então, isso aí é importante para que vocês saibam, tá? Então, qualquer outro tema diferente de princípio tributário ou imunidade tributária pode ser objeto de uma emenda constitucional, entenderam? A gente faz por exclusão. Só não pode ser objeto de emenda constitucional princípios e as imunidades tributárias, por serem garantias, são normas assecuratórias de um direito que o sujeito passivo possui numa relação jurídica tributária, tá? Então, aqui, ó, nas garantias eu tenho os princípios e as imunidades tributárias.
Ou seja, as limitações ao poder de tributar são cláusulas pétreas. O artigo 150 da Constituição é uma cláusula pétrea. Tá bom? Bem, e aí agora vamos falar de lei complementar. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lei complementar e as suas matérias desse bloco é o que tem mais chance de cair em prova. Se você pegar questões de prova que falam sobre Constituição, emenda e lei complementar, vocês vão reparar que 95%, dentre esses três, 95% das questões irão tratar de lei complementar. Estou dizendo isso chamando a atenção por quê? Para dizer que o 146 da Constituição e seguinte, né, o que a gente vai tratar a partir de agora, é muito importante para fins de prova. Tá? Então prestem atenção no que eu vou falar para vocês a partir de agora. Então olha aqui. Artigo 146 da Constituição diz assim: cabe a lei complementar. E eu quero dizer para vocês uma coisa logo de cara também, que é o seguinte. Todas as matérias, sem exceção, aqui é sem exceção, todas as matérias sujeitas à lei complementar deverão estar expressas no texto constitucional. Então é o seguinte, como é que eu sei que a instituição de um determinado tributo deverá ser por meio de uma lei complementar e não por uma lei ordinária? Porque a Constituição diz de forma expressa que será por meio de lei complementar. Por exemplo, artigo 148. Compete à União, por meio de lei complementar, instituir os empréstimos compulsórios. Artigo 153, inciso 7. Compete à União instituir os seguintes impostos. Sétimo inciso. Sobre grandes fortunas, vírgula, mediante lei complementar. Então tem que estar escrito. Lativo, se não tiver escrito é por lei ordinária. Entenderam? Se não tiver escrito é por lei ordinária. Lei complementar tem que estar expresso na Constituição. Tem que estar expresso, né, no texto constitucional. Então, vamos com calma. Primeiro, quais são as matérias? Ó, tá aqui, ó. Cabe à lei complementar. Está expresso na Constituição. Diz que é por meio de lei complementar. Quem? Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o DF e os municípios, tá? Então, vamos lá. Tem uma discussão para saber lá se um determinado tributo ele vai ser cobrado no município A ou no município B. Um determinado tributo vai ser cobrado no estado A ou no estado B. Ou seja, o ISS, que é municipal, vai ser recolhido no ISS no município A ou no município B. Quem é que vai definir isso? É uma lei específica. É uma lei específica, tá? Que vai dirimir esses conflitos, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Então, no exemplo do ISS, tá? A lei específica do ISS é uma lei complementar. E por que essa lei, que é a LC 116 de 2003, por que ela é complementar? Porque a Constituição diz: conflito de competência compete à lei complementar. No caso de ICMS, onde é que vai ser recolhido o ICMS? As normas do ICMS, Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir. Entenderam? Então essa lei complementar em razão do artigo 146, primeiro inciso da Constituição. Tá? Segundo inciso, compete também à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, toda a regulamentação voltada para princípios e imunidades, eu vou apagar meu hebraico aqui e vou escrever melhor para vocês, porque vocês merecem, tá? Então vamos lá, ó. Imunidade. Tentei, fiz o meu melhor, tá? Então, princípios de imunidade deverão ser regulamentados por lei complementar. O que mais? Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: letra A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, né, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.
Obrigação tributária, lançamento tributário, crédito tributário, prescrição e decadência tributária. Tudo isso tem que ser regulamentado por meio de uma lei, as normas gerais, por meio de uma lei complementar. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pela sociedade cooperativa. Não existe. Não fizeram até hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde é que você encontra obrigação tributária, lançamento tributário, crédito tributário, prescrição e decadência tributária? Onde é que você encontra isso, por exemplo? Fala para mim. Fala, pô, Latifi, eu já vi isso numa lei sim, sabe onde? Lá no CTN, Código Tributário Nacional. Perfeito. Só que aí, gente, essa linha B, ou melhor, esse terceiro inciso do artigo 146, a linhas A e B, especificamente, tem tudo a ver com o CTN. Por quê? O Código Tributário Nacional, ele nada mais é que a lei, vou escrever e depois eu volto a falar aqui na tela com vocês. O CTN é a lei número 5172 de 1966. 66. Repare que eu só escrevi lei, não coloquei nada depois dela. Se eu não coloquei nada depois da palavra lei, quer dizer então que o CTN ele foi escrito, foi publicado como uma lei ordinária. Então, o CTN, ele é formalmente, ele tem forma de uma lei ordinária. Ele passou pelo procedimento de uma lei ordinária para que ele pudesse ser aprovado e publicado e começar a produzir seus efeitos. Mas você fala, mas Latifi, a Constituição, no artigo 146, terceiro inciso, na linha B, por exemplo, ela fala que compete a lei complementar, fala sobre obrigação tributária. E lá no CTN tem obrigação tributária, no artigo 113. Fala sobre obrigação tributária. Ué, não é o CTN que fala sobre decadência e prescrição? Artigo 173 e 174? É o CTN. Ué, então tem alguma coisa de errado aqui? Não, não tem. Acontece que a Constituição e estes dispositivos vieram posteriormente ao CTN, que é de 66. Ou seja, vieram em 88. Então houve uma recepção material do CTN. O Código Tributário Nacional, embora tenha forma de lei complementar, embora tenha forma de lei ordinária, ele tem matéria de lei complementar, em razão do artigo 146, terceiro inciso da Constituição. Portanto, o CTN, ele possui status de lei complementar. Status de lei complementar. Entenderam? Justamente em razão do artigo 146, terceiro inciso da Constituição. Então ele foi recepcionado aqui pela Constituição, tá bom? Bem, além disso, cabe a lei complementar também, né, estabelecer normas gerais sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, ME e EPP. Tratamento diferenciado, inclusive em regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 552, das contribuições previstas no artigo 195, da contribuição a que se refere ao artigo 239. Galera, o que decorreu da linha D do terceiro inciso? A lei complementar número 1, 2, 3 de 2006, que é a lei do Simples Nacional. Tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Ué, é aquelas que podem ser enquadradas aqui, né, no regime do Simples. O que diz isso aqui pra gente é a lei complementar número 123 de 2006. Então agora você sabe por que a lei do Simples é complementar, em razão do artigo 146, terceiro inciso, a linha D da Constituição. E diz ainda, no seu parágrafo único, a lei complementar de que trata o terceiro inciso, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, né, dos estados, DF, dos municípios. Observados que, primeiro inciso, será opcional para o contribuinte, ninguém é obrigado a aderir, a se enquadrar no Simples, é uma opção. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por estado também. Tá? O recolhimento será unificado,
e centralizado, e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento, né, por meio de um documento único de arrecadação do Simples, o DAS. E a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Então reparem, gente, que 146, terceiro inciso, diz muita coisa para vocês, para a gente. O porquê da lei complementar do ISS, porquê da lei complementar do ICMS, porquê que é uma lei complementar à lei do Simples. Tudo decorre aqui do artigo 146 da Constituição, tá bom? Bem, agora vamos falar aqui do 146A. Esse aqui foi inserido em 2003, tá? Através da emenda constitucional 42. E vou te falar a importância dele. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei estabelecer normas de igual objetivo. Latif, li, mas não entendi. Interpreta para mim? Sim. Lei complementar ela pode, né, traçar, estabelecer critérios especiais, cujo objetivo dessa lei é prevenir desequilíbrios da concorrência. Olha só, esse artigo ele veio aqui para homenagear a chamada livre concorrência. Você vai entender, tá? Livre concorrência. Livre concorrência, inclusive, né, que é um princípio da ordem econômica, está lá no artigo 170 da nossa Constituição, quarto inciso, se não me engano. E aí o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: por que existe, por que foi incluso, na verdade, o artigo 146A? Foi justamente para coibir ou para fiscalizar de forma mais severa, né, implementando novos sistemas, novas tecnologias, para que haja uma efetiva e robusta fiscalização e cobrança das empresas voltadas para o cigarro, voltadas para bebidas alcoólicas. E por que isso? Porque, olha só, imagina se uma empresa, uma indústria do tabaco, ela não paga IPI. Eu tenho a indústria A e a indústria B. A indústria A não paga tributo, ela não está sendo fiscalizada da forma correta e não paga o tributo. O que vai acontecer? Ela vai ter mais receita para produzir. E mais, ela pode pegar os valores da sua mercadoria e jogar abaixo. Por quê? Não está tendo gasto com tributo. Então o valor, o preço dos seus produtos vão ser mais baixos do que da empresa B. O que vai fazer com que ela possa chegar a um regime de monopólio, só ela vender, e acabar causando falência à empresa B, à empresa C, à empresa D e tudo mais. Então o que acontece? Aqui uma lei complementar, segundo o 46A, ela estabelece formas, critérios especiais para que essas empresas sejam melhores fiscalizadas. Que a arrecadação ocorra de forma mais robusta, com o objetivo de prevenir o desequilíbrio da concorrência, ou seja, para não violar a livre concorrência, porque isso é prejudicial à população, ao consumidor, né? É sadio ao consumidor que haja a livre concorrência, porque ele pode debater preço. Então, 146A é para isso, essa é a finalidade dele, tá bom? E todos esses aspectos, todas as formas comportamentais que serão adotadas para prevenir o desequilíbrio da concorrência devem estar pautados e regulamentados por meio de uma lei complementar, tá bem? Bem, continuando aqui, e agora a gente vai falar sobre, para terminar, quais são os tributos sujeitos à lei complementar, né? Porque a regra é ordinária. Se você for no artigo 153, você está lá no artigo 153, tem assim, compete à União. Aí está lá, União, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, TR, imposto de renda, tudo lá. Aí só o IGF que está, imposto sobre grandes fortunas, mediante lei complementar, né? Então, quais são aqueles tributos que terão a sua instituição por meio de uma lei complementar? Que a Constituição fala para a gente que tem que ser por lei complementar. Já estão aqui para vocês esquematizados. Primeiro, os empréstimos compulsórios, está no artigo 148 da Constituição. Tá? Segundo, os impostos residuais, artigo 54, primeiro inciso, são aqueles novos impostos, né? Desde que não tenham
base de cálculo e fato gerador iguais aos dos já existentes, dos impostos ordinários. As contribuições e os impostos, as contribuições residuais da Seguridade Social, está no artigo 95, parágrafo 4º, e a instituição, como já falei para vocês, do Imposto sobre Grandes Fortunas, do IGF, artigo 537 da Constituição. Eu costumo fazer assim, ó, gente. Quais são os tributos sujeitos à lei complementar? É o SEG. Tá? É o SEG, né? Onde eu tenho aqui as contribuições residuais, os empréstimos compulsórios, aqui grandes fortunas e os impostos residuais, tá bom? Bem, e com isso a gente fica por aqui, né? Terminamos aqui um bloco sobre fontes do direito tributário, falamos de Constituição, emendas constitucionais e lei complementar. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.